Em nossa busca pela saúde ideal, muitas vezes nos deparamos com a enigmática entidade que é o glúten. Uma proteína encontrada no trigo, cevada e centeio, o glúten é uma parte integral de nossa dieta diária, infiltrando-se em nossos sanduíches, massas e até mesmo em nossas sobremesas favoritas. É a substância elástica que confere à massa de pão sua textura mastigável e sua qualidade elástica. No entanto, nos últimos anos, o glúten tem sido retratado como um vilão alimentar, culpado por uma série de problemas de saúde, desde ganho de peso até inflamação. Tem sido acusado de ser um assassino silencioso, causando estragos em nossos corpos sem que percebamos. Essa demonização levou a um aumento na popularidade das dietas sem glúten, com muitas pessoas jurando evitar trigo e outros grãos que contêm glúten na esperança de melhorar sua saúde e bem-estar. No entanto, será que o glúten é realmente a força maligna que pintam? Ou será que foi injustamente demonizado devido à desinformação e incompreensão? Para entender isso, precisamos aprofundar a ciência por trás do glúten e seu impacto em nossos corpos. Seja bem-vinda, aqui é o nutricionista Felipe Monte e estou aqui para desmistificar alguns mitos e compartilhar minha expertise na ciência da perda de peso. Contrariamente à crença popular, o glúten não é universalmente prejudicial. Na verdade, para a maioria das pessoas, consumir glúten não representa riscos à saúde. São apenas aqueles com doença celíaca, uma pequena porcentagem da população que precisam evitar o glúten devido à reação adversa de seus corpos a essa proteína. Além disso, a ideia de que o glúten causa ganho de peso e inflamação é amplamente infundada. O ganho de peso é principalmente resultado de um excedente calórico, ou seja, consumir mais calorias do que queimamos em vez do consumo de algum grupo alimentar ou nutriente específico. Da mesma forma, a inflamação é um processo complexo, ligado a uma variedade de fatores, sem evidências definitivas apontando o glúten como o principal culpado. Portanto, o aumento das dietas sem glúten, embora benéfico para aqueles com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, pode não ser a solução para a saúde e perda de peso que muitas pessoas acreditam que seja. Então, o glúten é o vilão que fazem parecer ou há mais nessa história? À medida que desvendamos o enigma do glúten, descobriremos que, como muitas coisas na vida, a verdade está em algum lugar entre as extremidades. Para entender a verdade sobre o glúten, precisamos aprofundar a ciência por trás dele. O glúten, uma família de proteínas encontrada em grãos como trigo, cevada e centeio, age como uma espécie de cola que ajuda os alimentos a manterem sua forma. É o que confere à massa de pão sua textura mastigável e elasticidade. Conceitos equivocados sobre o glúten levaram muitos a acreditarem que é uma espécie de vilão alimentar. No entanto, vamos esclarecer as coisas. O glúten não é inerentemente prejudicial. Na verdade, para a maioria de nós, é apenas mais uma proteína que nossos corpos quebram e usam para obter energia. Agora, você pode estar pensando, mas o glúten não causa ganho de peso? É aqui que a ciência entra. Não há evidências concretas de que o glúten leva diretamente ao ganho de peso. Se você está ganhando peso, é mais provável que seja devido a consumir mais calorias do que seu corpo pode queimar, e não ao glúten em sua comida. Da mesma forma, a ideia de que o glúten causa inflamação também não é totalmente precisa. Embora seja verdade que o glúten pode desencadear inflamação em pessoas com doença celíaca, para a grande maioria que não tem essa condição, o glúten não causa inflamação. Para desmascarar ainda mais esses mitos, vários estudos mostraram que uma dieta sem glúten não necessariamente leva à perda de peso, nem reduz a inflamação. Na verdade, muitos produtos sem glúten são mais ricos em açúcar e gordura para compensar sabor e textura, o que poderia contribuir para o ganho de peso se consumidos em excesso. E não podemos esquecer que os grãos integrais, que naturalmente contêm glúten, são uma rica fonte de fibras, vitaminas e minerais. Cortá-los da sua dieta sem uma razão médica pode significar perder esses nutrientes essenciais. Então, da próxima vez que pensar em aderir à moda sem glúten, lembre-se de que o glúten não é o inimigo que costumam fazer parecer. É uma proteína que a maioria das pessoas pode consumir sem efeitos adversos. A ciência nos diz categoricamente que o glúten não é o inimigo para todos. Enquanto o glúten é inofensivo para a maioria, para alguns poucos é uma história completamente diferente. No reino da doença celíaca, um sério distúrbio autoimune onde o glúten não é apenas uma proteína inofensiva, mas um gatilho para reações prejudiciais. Esta condição afeta uma pequena porcentagem da população, cerca de 1% em todo o mundo, mas seu impacto é significativo para aqueles que a têm. Então, o que acontece quando alguém com doença celíaca consome glúten? O corpo deles desencadeia uma resposta imune que ataca o intestino delgado.
Esses ataques causam danos nas vilosidades, que são pequenas projeções semelhantes a dedos que revestem o intestino delgado e promovem a absorção de nutrientes. Quando essas vilosidades são danificadas, os nutrientes não podem ser absorvidos adequadamente pelo corpo, levando à desnutrição e a uma série de outros problemas. Isso não acontece com a grande maioria das pessoas que podem consumir glúten sem efeitos adversos. É importante entender que este é um caso específico, não uma reação geral ao glúten. A doença celíaca é um distúrbio genético, o que significa que você nasce com uma predisposição para a doença. Não é algo que você desenvolve ao comer muito pão ou massa. Os sintomas da doença celíaca podem variar amplamente, desde problemas digestivos como inchaço e diarreia, até questões mais sistêmicas como anemia e perda de peso. Algumas pessoas com doença celíaca podem não ter nenhum sintoma, o que torna a condição difícil de diagnosticar. Para controlar a doença celíaca, as pessoas precisam adotar uma dieta rigorosa e sem glúten ao longo da vida. Isso não é uma moda ou um truque para perder peso, é uma necessidade médica. O menor vestígio de glúten pode desencadear sintomas e danos intestinais. Mas lembre-se, isso é a exceção, não a regra. A maioria das pessoas pode consumir glúten sem efeitos adversos. Na verdade, para aqueles sem doença celíaca, uma dieta sem glúten pode não oferecer benefícios à saúde e pode até ser menos nutritiva devido à falta de fibras alimentares e outros nutrientes encontrados em alimentos que contêm glúten. Então, para aqueles com doença celíaca, uma dieta sem glúten não é uma escolha, mas uma necessidade. Agora, vamos abordar o elefante na sala. A alegação de que eliminar o glúten auxilia na perda de peso. É uma afirmação que tem sido repetida com tanta frequência que é assumida como um fato indiscutível. Mas vamos dar um momento para analisar isso. O glúten, essencialmente, é uma proteína encontrada no trigo, cevada e centeio. Ele confere à massa sua propriedade elástica e ajuda o pão a crescer. Agora, onde nessa descrição diz causa ganho de peso, a resposta é que não diz. O glúten em si não contribui para o ganho ou perda de peso. Na realidade, a perda de peso é determinada por um déficit calórico. Isso significa que se você consumir menos calorias do que seu corpo gasta, perderá peso. Ao contrário, se consumir mais calorias do que seu corpo gasta, ganhará peso. É uma equação simples de entrada versus saída de energia. E como o glúten se envolveu nessa teia de perda de peso? Quando as pessoas optam por uma dieta sem glúten, muitas vezes cortam muitos alimentos calóricos de sua dieta, como pães, massas e doces. Isso pode levar a um déficit calórico, causando a perda de peso. Mas não é a ausência de glúten que causa a perda de peso, é a redução na ingestão total de calorias. Além disso, seguir uma dieta sem glúten, sem necessidade médica, pode levar a deficiências nutricionais. Muitos alimentos que contêm glúten são enriquecidos com nutrientes essenciais, como vitaminas do complexo B e ferro. Sem esses em sua dieta, você pode privar seu corpo do que precisa para funcionar de maneira ideal. Isso não é para dizer que uma dieta sem glúten não tem seu lugar. Para aqueles com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten comprovada, cortar o glúten é um passo necessário para manter a saúde. Mas para o resto de nós, adotar uma dieta sem glúten em busca da perda de peso é semelhante a tentar consertar uma torneira vazando com fita adesiva. Pode parecer uma solução, mas não está abordando a raiz do problema. Portanto, banir o glúten em busca da perda de peso é um esforço equivocado. Ao chegarmos ao final de nossa jornada, é hora de dar o veredito sobre o glúten. Uma proteína encontrada no trigo, cevada e centeio tem sido objeto de muito debate e ainda mais desinformação. Mas vamos recapitular o que descobrimos hoje. Em primeiro lugar, a relação do glúten com a doença celíaca é inegável. Para aqueles com essa condição autoimune, o glúten é realmente um inimigo, causando uma reação inflamatória que pode levar a complicações sérias de saúde. No entanto, isso não se aplica a todos. Para a grande maioria das pessoas sem doença celíaca, o glúten não é nem um vilão, nem um herói. É apenas mais um componente de nossa dieta. Em segundo lugar, vamos abordar o elefante na sala, a perda de peso. O glúten tem sido injustamente demonizado no mundo das dietas, mas a verdade é que a perda ou ganho de peso não diz respeito ao glúten, mas sim às calorias. É sobre entrada versus saída de energia. Se você consumir mais calorias do que queima, ganhará peso. Se queimar mais calorias do que consome, perderá peso. Simples assim. O glúten não tem algum poder mágico para alterar esse princípio fundamental da nutrição. Em terceiro lugar, o glúten não causa inflamação em pessoas sem doença celíaca. A inflamação é uma resposta biológica complexa do corpo a estímulos prejudiciais. O glúten pode ser um desses estímulos, mas apenas em uma pequena porcentagem de pessoas que têm certas reações autoimunes ou alérgicas a ele. A questão fundamental é esta: para a maioria das pessoas, o glúten não é prejudicial. Não é um catalisador de ganho de peso ou um instigador de inflamação. É uma proteína que nossos corpos podem quebrar e usar como qualquer outra. Então, da próxima vez que pegar aquele pão, lembre-se, o glúten não é o inimigo, a desinformação é.
E para te ajudar, eu estou liberando o meu programa de reeducação alimentar e emagrecimento por apenas R$10. Mas corre, porque eu não vou conseguir manter esse valor por muito tempo. O link para garantir a sua vaga está aqui na descrição do vídeo. Se este vídeo trouxe clareza sobre o assunto, deixe seu like, compartilhe e comente sua opinião. Vamos juntos buscar um caminho mais seguro e sustentável para a saúde e o emagrecimento. Um abraço do Nutri e até o próximo vídeo.